Essa criança sofreu um acidente, caiu da cama e foi algo bem, acabou comprometendo de forma importante o local lesionado. E essa criança está precisando de um milagre, é sobrinho de alguém, de uma das nossas células aqui. E eu queria, junto com você, orar por essa criança. Você sabe que a oração vai onde a gente não chega, né? Então, nós vamos crer que o Senhor vai tocar de forma curadora essa criança. Pai, nós te amamos, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o detentor de todo o poder, especialmente o poder de curar, que nós nos apegamos agora e declaramos sobre a vida dessa criança, Senhor, onde ela estiver, Pai, que ela possa ser agora tocada pelo Teu poderoso Espírito, que o Senhor possa realmente trazer a cura completa dessa criança, operar esse milagre e essa maravilha, e nós vamos ouvir, Senhor, o Teu milagroso poder, os resultados desse milagre, e essa família vai poder celebrar ainda mais intensamente ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, usa a vida daqueles médicos lá, se assim o Senhor quiser, para operar esse milagre. Nós declaramos essa criança saudável, Senhor. Nós declaramos essa criança como um instrumento Teu. Vai ser usado por Ti, Senhor, para testemunhar esse grande milagre. E muitas pessoas serão alcançadas através desse poderoso testemunho. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Cara, vocês são tão vibrantes, vocês realmente inspiram tanto a gente. Eu acordei um pouco tarde hoje, cheguei bem em cima da hora, e eu confesso para vocês que eu estava meio assim, preguiçoso. A minha esposa fica com raiva às vezes, chateada, porque eu digo, amor, eu estou preguiçoso, eu não sou assim. Ela olha e diz assim, amor, você simplesmente está cansado, porque realmente eu costumo ser bem ativo, né, na minha dinâmica, e quando eu esmureço, eu confesso que eu fico preocupado, né? Mas hoje eu vim bem cansado, como diz a minha esposa, mas é incrível como, quando eu chego aqui, gente, tudo muda. Aí eu vejo esse ambiente de conexão, os irmãos sentados à mesa, conversando, tomando café. Aí chego aqui, os irmãos da intercessão estão orando, o Pais Kids acolhendo as crianças. E aí eu vejo esse ambiente cheio de pessoas tão lindas como vocês. Cara, o Espírito Santo de Deus me traz à memória assim, de onde eu saí. E eu vejo como nós podemos levar realmente esperança para as pessoas. E é incrível, se fosse preciso ter 5 cultos aqui, certeza que a gente estaria envolvido com toda a alegria em todos os cultos. Não vai demorar a gente entrar no 4º culto em nome de Jesus, porque muitas pessoas o Senhor está acrescentando ao nosso meio, e isso tem muito a ver com você, com a forma como você tem vivido e dedicado a sua fé lá fora. As nossas vidas são propagandas para Jesus aqui na terra. Quando nós carregamos essas riquezas espirituais, as pessoas que ainda não têm essas riquezas, elas ficam sedentas por viver isso. É por isso que nós somos instrumentos de Deus aqui na terra. E eu quero que você realmente assim abra o seu coração para aquilo que o Senhor vai ministrar sobre a sua vida nessa manhã. Nós estamos em meio a uma série muito poderosa, que se você realmente abrir as portas do seu coração para que a luz da palavra possa te iluminar, eu tenho certeza que a sua vida vai ser mudada completamente. E quando nós temos a nossa vida mudada, as pessoas com quem nós nos relacionamos são influenciadas por isso. As nossas famílias mudam. O ambiente de trabalho onde nós estamos inseridos, tudo muda. Começa em nós. Amém?
nessas últimas semanas, a gente tem aprendido que a fé é esse combustível que nos faz dar passos de avanço. Sem fé é impossível a gente viver o sobrenatural. Então, quando, mesmo as coisas estando aparentemente desorganizadas, as circunstâncias parecem ser tão contrárias àquilo que nós cremos que o Senhor idealizou para as nossas vidas, é exatamente a fé, esse combustível que nos faz continuar avançando, apesar das circunstâncias, apesar dos desafios. Então eu queria ler com vocês o versículo-chave dessa série, que está lá em Filipenses, capítulo 3, que diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Há 3 domingos atrás, nós iniciamos essa série tratando sobre a fé que levanta aquilo que o medo tentou derrubar. Quantos de nós paramos por causa do medo? Quantos de nós sequer damos o primeiro passo em um grande projeto de Deus, porque a gente está inseguro, a gente não se vê capaz, o medo, de fato, paralisa a gente, e a cada vez que nós sucumbimos ao medo, é como se a gente estivesse levantando uma grande barreira que nos impede de viver a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas, né? Nós aprendemos que a fé não nega a realidade. A fé não nos faz indiferentes àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas a fé nos conecta com a verdade de Deus. Enquanto as circunstâncias dizem que a gente não pode fazer aquilo, a fé, através da palavra de Deus, diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, são tantas promessas de Deus que realmente nossa fé, realmente, quando nós nos apropriamos dessa fé sobrenatural, nós continuamos avançando. Você sabe que a nossa igreja aqui é resultado disso. É um grande milagre. É um grande milagre. Ontem, no casamento, eu reencontrei uma colega contemporânea da faculdade de Direito, a Josi, estava lá com o seu esposo, e eu imagino que ela ficou realmente assim, assustada quando viu que o pastor que ia celebrar o casamento era aquele Anderson da faculdade de Direito, como dizia o Cirano, aquele cantor Cirano, vocês se lembram do Cirano? O Cirano dizia, mais de mantelado que voo de anum. Alguém conhece anum, aquele passarinho que você já viu na estrada? O bicho é todo torto, todo bagunçado. Assim era a vida do Anderson, que a Josi conhecia lá. E depois o seu esposo chegou para mim e compartilhando, né? Talvez ele tinha a expectativa de ver algo que ele acabou não vendo, né? E o fato é que o Senhor ministrou no coração daquele casal. De 15 em 15 dias, eles estão aqui, que eles têm uma imobiliária, e eu já declaro, isso vai ficar gravado aqui. Nós vamos um dia ver esse casal servindo ao Senhor com muita intensidade. E a Érica vai ser o instrumento de Deus com o Maninho, para poder conectar esse casal à igreja de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E aí, na segunda mensagem, a pastora Rose trouxe uma mensagem muito ilustrativa, mais profunda e impactante, sobre a gente, de fato, precisar fazer uma escolha. O sim é o sim, o não é o não. Deus não se agrada daqueles que ficam em cima do muro. Ela trouxe uma ilustração do cabo de guerra. 5 pessoas de um lado, 5 pessoas do outro, e um lado representava o bem, o outro lado era o mal, e essas 5 pessoas puxando, tentando fazer valer aquilo que elas acreditam. O bem puxava para um lado, o mal
puxava para o outro, e o fato é que, nessa ilustração, ela pediu para que 2 dos 5 que estavam de um lado, do lado do bem, ficassem indiferentes. Não agissem, simplesmente ficassem olhando. Sabe aquele irmão, e eu entendo, que tudo tem seu tempo, as pessoas não vêm prontas. Mas aquela pessoa que diz, rapaz, eu vou para a igreja, mas eu não quero me envolver, não. Eu vou para a igreja, eu quero só receber. Igual aquele bebezinho que fica só esperando o gagalzinho. Não. Isso já aconteceu algumas vezes. Pessoas chegam para mim e dizem, pastor, eu estou precisando ser cuidado. E eu não quero me envolver. E eu olho para esse irmão, pastor Matias. Pastor Matias é um exemplo disso. O pastor Matias chegou e disse, e ele era pastor. Pastor tem sua humanidade, viu, querido? Não ache que pastor é indestrutível. Pastor tem dor de barriga também. Pastor tem suas limitações. Cuidado com as expectativas que vocês têm, pelo fato da pessoa ter uma função de liderança na igreja. Essas pessoas, elas são frágeis, elas são falhas, essas pessoas erram também. Então o pastor Matias chega aqui todo quebrado. E ele disse, pastor Anderson, eu quero só ser cuidado. A minha família precisa de cuidado. E na hora, com muita compaixão, eu olhei dentro do olho dele e eu disse, querido, eu entendo o que você está falando, mas eu preciso adverti-lo. Provavelmente, essa sua vontade vai ser temporária. Porque se você, de fato, discerniu o que aconteceu na cruz do Calvário, a ponto de você se tornar alguém que se apropriou desse amor, que te libertou e te salvou, eu não tenho dúvida que por mais que você nesse momento esteja precisando de ser cuidado, cedo ou tarde, se você tem essa revelação, você vai começar a se envolver. É como um médico, cirurgião, por exemplo, nosso irmão Joaquim. Ele está todos os dias no hospital tratando de pessoas que estão precisando de cuidado. E um dia, imagina, esse cirurgião, jogando futebol, tem uma fratura no seu braço. E esse cirurgião chega no hospital. Estão aquelas pessoas que precisam do trabalho dele, ansiosas pela chegada dele. Só que dessa vez ele chega precisando ser cuidado. Mas essas pessoas não entendem, porque elas estão olhando para o seu próprio umbigo. Elas estão focadas no seu egocentrismo, na sua individualidade, na sua própria vontade. E o doutor Joaquim olha e diz, queridos, eu sei que eu posso ajudar vocês, mas nesse momento, quem está precisando de cuidado sou eu. Não é que eu esteja sendo indiferente à sua necessidade, mas é porque, da forma que eu estou, eu não tenho condições de te dar o que você merece e o que você precisa. Você me entende? E agora, o doutor Joaquim vai precisar ser tratado. Vai precisar ser cuidado. 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo. Mas uma vez que o doutor Joaquim está recuperado, o propósito divino na sua vida, não que se apagou, mas que precisou de uma pausa, de um processo de restauração, de um tempo de regeneração.
E logo que o doutor Joaquim está curado, sarado, talvez nem 100% ainda, mas o nível de revelação do doutor Joaquim, com o chamado que Deus tem para a vida dele, é tão grande, que mesmo não estando atuando diretamente, ele está lá, supervisionando os seus estagiários, aqueles residentes de medicina, e logo, logo, o doutor Joaquim vai estar pleno para também estar colocando a mão na massa e cuidando daqueles feridos, daquelas pessoas que estão precisando de cuidado. Vocês estão comigo, amém, queridos? Então, o pastor Matias chegou e, de fato, começou a ser amado, tratado e cuidado. E o negócio foi tão sério que a irmã Gleice, que é sua esposa, se deparou com um câncer severo. E a igreja, que eu entendo que deve ser o lugar mais seguro da face da terra. As pessoas podem até estar num bar, numa boate, mas eu tenho certeza que elas não se sentem inseguras ali. Elas não podem confiar em ninguém. A qualquer hora pode chegar alguém e maltratá-la. O mundo jaz do maligno é assim. Por isso que eu tenho convicção no meu espírito, que apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades de relacionamentos, ainda assim a igreja é o lugar mais seguro da face da terra. E as pessoas anseiam por isso, queridos. E nós enfrentamos esse câncer junto com o pastor Matias Agleice e sua família. E hoje, para a glória de Deus, o pastor Matias, junto com a sua esposa, estão à frente de uma célula poderosa. O pastor Matias está envolvido no voluntariado da igreja como uma pessoa importantíssima naquilo que a nossa igreja faz frequentemente. Mas lá atrás, ele disse que não queria saber de igreja, de se envolver. Não é? Eu olho para a irmã Vanessa aqui, eu sempre me lembro disso. A Vanessa passou dias em casa sem conseguir sair de casa, não via mais graça na vida. E ela chegou aqui quebrada, num dia que eu falei sobre perdão, se eu não me engano. E ela vem ao final da mensagem, pastor, isso não faz sentido para mim. Que negócio de perdão. E ela chorando. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho o privilégio de ver seu filho ministrando aqui num momento de crianças. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você tem noção do que é isso? O que é que eu quero dizer com tantas informações? Que nós estamos nesse cabo de guerra, querido. Se você não se posicionar naquilo que você acredita, deixa eu te dizer, sai desse nível de esquenta-banco de igreja e assume a postura que Deus te chamou para ser, para fazer, porque senão, do contrário, ele vai te vomitar da boca dele. Porque o crente morno é como água morna na boca de Deus, dá ânsia de vômito nele. Foi esse o ápice da mensagem que a Rose trouxe no domingo passado. Então, a vida espiritual, ela é essa disputa constante. Nós começamos falando sobre a fé que levanta aquilo que o medo tentou derrubar, e aí nós entramos na segunda mensagem que trata sobre a fé que te faz escolher um lado nesse cabo de guerra. E é exatamente essa fé que faz você ser constante nessa disputa entre o medo e a fé, entre o lado do bem e o lado do mal. É essa fé na palavra que te faz ser constante nesse cabo de guerra, para que o lado do bem sempre vença. Amém? Então, a fé e o medo, avançar ou recuar, tudo isso vai depender de como você está nesse campo de batalha. Nesse campo de batalha onde a nossa fé é testada dia após dia. Mas a vitória vem quando nós escolhemos puxar essa corda do lado de Deus, e não somente isso, quando nós decidimos permanecer firmes na sua palavra. Agora, nessa terceira parte, que é a de hoje,
Deus, ele nos chama a dar um passo ainda mais profundo. Deus nos chama a entender que a decisão de avançar está nas nossas mãos. Não é suficiente seu pai, sua mãe quererem. Não é suficiente o seu discipulador, o seu líder de célula, o seu pastor querer, se você não quer. Se eu não quero. A fé, ela não é passiva. A fé, ela exige um posicionamento. Diga, posicionamento. O Senhor, Ele já nos deu todas as suas promessas. O Senhor, Ele já nos deu poder. O Senhor, Ele já nos deu direção. Diga, alvo. O Senhor já nos municiou de tudo isso. Mas nós é que decidimos se vamos viver da forma que Deus quer que a gente viva, ou seja, comprometido de todo o coração, fazendo tudo para a honra e glória dele, mesmo que seja para os homens, a gente fazendo como para o Senhor. Essa escolha é minha e sua. Somos nós que escolhemos. Amém, querido? Então, é tempo de avançar. Mas Deus não vai escolher por você. Diga, a escolha é minha. É verdade, a escolha está nas tuas mãos. E esse é o tema da nossa mensagem. A escolha está nas suas mãos. Não é? Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Existem pessoas que aprendem a orar. Pessoas que se dedicam tanto a buscar a Deus. E elas recebem respostas de orações, elas vivem milagres. Mas chega uma hora, muitas vezes, que essas pessoas olham e se perguntam, o que eu vou fazer com tudo isso que Deus está derramando sobre mim? Se eu perguntasse aqui, quantos querem ter mais dinheiro, certamente, todos levantariam a mão. Eu não tenho a menor dúvida. Por mais que você, como um mais espiritual entre nós, olhe e diga assim, não, eu não, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Hipócrita. Quer mais dinheiro, irmão? Para quê? A pergunta é essa. Quantos de nós queremos mais poder de Deus nas nossas vidas? A pergunta, é legítimo você querer mais. O problema são as nossas motivações. Para que eu quero mais? Porque dependendo das suas motivações, você é capaz de negligenciar os valores de Deus na tua vida para tu ter mais o que tu almeja. Então, quando essas pessoas perguntarem para você o que fazer com tudo isso que Deus tem derramado sobre a minha vida, você vai falar uma palavrinha só. Compromisso. Simples. Compromisso. Quanto mais Deus derrama a sua graça sobre nós, mais Ele espera de mim, de você, compromisso. A quem muito é dado, muito é cobrado. Você quer mais? Pois se prepare para ser mais cobrado, para ser mais demandado. Você está preparado para isso? Compromisso com Ele, compromisso com a sua família, compromisso com o reino, compromisso com os valores eternos. O Espírito Santo, escute isso em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele sempre nos mostra áreas da vida onde nós podemos crescer. Com medo você não avança. Mas se você tiver fé para avançar, pode ter certeza que você vai avançar. Agora, a partir do momento
que você negligencia nas suas motivações. Por isso que o primeiro propósito da nossa igreja é agradar e glorificar a Deus. Porque se na tua vida tu tem isso como primeiro propósito, você vai dizer não às propostas do maligno. Porque você sabe que dependendo do que você faz, você agrada ou não agrada ao Senhor. E essa escolha é sua. E a série para avançar é sobre isso. Avançar exige compromisso. Você pode dizer isso comigo? Avançar exige compromisso. Talvez você nunca tenha se tornado quem você poderia ser, simplesmente porque você nunca se comprometeu por inteiro. Mas é mergulhar por inteiro. Ai, pastor, eu visto a camisa da minha igreja. Eu estou vestido com a camisa, sim ou não? Tem parte do meu corpo descoberta? Tem. Meus braços daqui para cá estão descobertos. Se eu não tivesse de calça, daqui para baixo estava descoberto. Inclusive, por aí tem muita gente que gosta de andar descoberto. Especialmente nas academias. Um ambiente de idolatria. A galera pensa que a idolatria está só no adorar imagens de escultura. Não, querido. Você sabia que tem muito crente dentro das igrejas que são muito mais idólatras do que muitas pessoas que eles acham que são idólatras? A academia está lotada de idólatra, inclusive crente. Porque tem uns crentes que vão para a academia que eu vou te dizer. Ele está lá como um troféu. Ele idolatra tanto o corpo dele que qualquer ameaça de varize, de estria, de celulite, é coberta. Você já percebeu por que as mulheres não vão para a academia com roupas brancas? Porque as roupas brancas destacam as celulites. Sabia disso, não? Pode olhar. De 100 mulheres que vão para a academia, talvez 1 ou 2 no máximo use roupas brancas. Por quê? Porque não pode aparentar nenhum tipo de imperfeição. Isso é idolatria do corpo. Idolatria do corpo. Então, avançar exige compromisso, né? Hoje, Deus está dizendo, a escolha está nas tuas mãos. Primeiro ponto da mensagem. O compromisso é uma escolha pessoal. Você pode até ter pessoas que te inspiram, mentores, discipuladores, líderes. Eu tenho muitos líderes no mundo secular que nem conhecem a Jesus. E que eu aprendo tanto com eles. Mas se eu não tiver uma base de palavra, pode ser que eu acabe crendo em heresias. Então você tem essas pessoas que são talvez até modelos para você. Modelo no sentido de Jesus, por exemplo. Qual é o tipo de discipulado que nós praticamos? É o MDA, modelo de discipulado apostólico. Ou seja, nós nos inspiramos na forma que Jesus discipulava os seus discípulos. Não é errado isso. Agora, Jesus ele tinha vários discípulos. Tinha aqueles que eram mais diretos, tinha aqueles que eram mais distantes. Jesus ele também discipulava multidões. Longe de mim querer usurpar o lugar de Jesus, mas enquanto eu estou ministrando sobre a sua vida, eu estou, num certo sentido, discipulando você. Mas sabe de uma coisa? A escolha era sempre do discípulo. Tanto que Judas, tendo o maior e perfeito discipulador na face da terra, sucumbiu. Então, o compromisso é uma escolha pessoal. Romanos 12, 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Deus não escolhe quem vai ser fervoroso. A realidade é que você é tão fervoroso quanto você quiser ser. A escolha é nossa. O diabo,
ele mente, eu creio que ele mente dizendo que alguns têm esse fogo, outros não. Eu sei que Deus, ele deu algumas porções diferenciadas. Mas mesmo quem tem uma porção importante de um determinado dom, se essa pessoa não quiser, no livre-arbítrio dela, na liberdade de escolha, ela vai ser substituída. Deus vai levantar outros. E está tudo bem. Quer dizer, para essa pessoa talvez não. Porque saiu da vontade. E o que é pecar? Errar o alvo, é você fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus para a sua vida. Não é? Então você pode ser mais comprometido se você quiser. Por isso fica esse meu encorajamento. Ó, sejam fervorosos no Espírito. Vai ter dias que você não está afim. Mas você não é bobo. Você não é menino. Você faz o que precisa ser feito. Quando a gente é bebezinho na fé, que a gente precisa tomar o leitinho da palavra, a gente entende. Mas uma vez que você já está no nível de alimento sólido e quer continuar tomando leitinho, ô irmão querido, não faça isso não, você dá trabalho para a igreja. Eu falo com muito carinho. E sabe de uma coisa? A gente não tem tempo para perder não, meu irmão, porque a seara é grande. Ai, pastor, está me expulsando da igreja? De forma nenhuma, meu irmão. Eu estou trazendo aqui um encorajamento para a sua vida, para que você saia dessa mornidão e se posicione. Por quê? O seu posicionamento importa. Você faz toda a diferença. Seja em atitudes, seja em omissões. Quando a palavra de Deus diz, não adulterarás, e você adultera, ela está mandando você ser omisso numa prática que contraria a vontade de Deus para a sua vida. Omissão. Agora, quando a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, ele está mandando tu agir. Diga ação e omissão. A tua inércia pode ser pecado. Porque se a palavra de Deus diz que você tem que honrar seu pai e sua mãe, e você se mantém inerte em relação a isso, você está em pecado. Você está em pecado. Não é? Então, a escolha é sua. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jarder 29,13. Não, é Jeremias. Jeremias 29,13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Entre mim e o que foi planejado por Deus para a minha vida, existe uma única palavra: compromisso. O que separa você do que Deus idealizou para você é só o teu comprometimento. Eles me acharão quando eu buscar a eles de todo o coração. É assim? Eles me acharão quando eles se posicionarem, quando eles tomarem a decisão, quando eles reconhecerem que sem mim nada eles podem fazer. É quando eles, ou seja, a escolha é minha e sua, a decisão é nossa. Diga, não é dom, irmão. É decisão. Do mesmo jeito que fé independe de circunstâncias, mas de convicção, o avançar nessa fé vai depender do seu compromisso. Não é temperamento, é uma escolha. Segundo ponto, partindo para o fim. O compromisso começa no senhorio de Cristo. Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vamos conversar sobre esse versículo. O que é que o versículo
revela como segredo para a vitória espiritual? O poder redentor do sangue do Cordeiro. Porque eles venceram por causa de quê? Está escrito, ó. Por causa do sangue. Por causa do sangue do Cordeiro. Um outro segredo é a confissão corajosa da fé. Tem que ter coragem, irmão. Você está sentado numa mesa onde um monte de gente defende aborto, destruição da família, e você se posicionar para defender a família, correndo o risco de levar uma pisa, talvez até te matar, tem que ter coragem. Tem que ter posicionamento. Você tem que ter convicção. Você tem que ter compromisso diante dessas pressões que o mundo traz para a sua vida, irmão. Isso é tão sério que eu posterguei o meu envolvimento com a obra, sabe por quê? Porque eu era advogado. E advogado tem fama de mentiroso. Advogado tem fama de que faz tudo o que precisar fazer, inclusive matar, mentir, para poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E eu estou aqui para te dizer que isso é mentira. De forma alguma. Para você ser advogado, você não precisa mentir. Para você ser advogado, a não ser que, custe o que custar, você queira satisfazer as suas próprias vontades. Aí sim você tem muitas oportunidades. Mas muitas oportunidades mesmo. Isso é sério. E um outro segredo que nós temos aqui é de entrega total. Olha só, onde é que está isso? E vamos ler juntos, vamos, a partir dessa vírgula aqui, ó. E mesmo em face da morte, não amaram a própria. Eu queria ter tempo para conversar com vocês sobre isso. Porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Aí a galera acha que Satanás só está na parada quando alguém morre de um tiro, de um acidente. É não, irmão. Na hora que o teu casamento morre, tiveram influências espirituais. Satanás ele matou o teu relacionamento. E quando a gente vê aqui sobre morte, é sobre morte das nossas próprias vontades. Como Jesus. Senhor, a minha vontade é de não passar por essa morte de cruz. Mas eu sei que para viver esse compromisso pleno, não é a minha vontade. A partir do momento que a minha vontade se bate de frente com a vontade de Deus, eu preciso escolher a vontade de Deus para a minha vida. É sobre essa morte que nós estamos tratando aqui. Então, amados, existem 3 pilares que sustentam a vitória dos fiéis. Primeiro pilar, o sangue do Cordeiro. Isso fala do compromisso com o senhorio de Cristo. Isso representa a revelação da redenção. Isso representa o reconhecimento de que Jesus, ele é Senhor absoluto da minha vida. Não escute isso como um chavão, querido. Que o Espírito Santo possa estar te trazendo uma revelação nova sobre a sua vida que vai te fazer compreender o sobrenatural de Deus através dessa mensagem. Esse sangue representa você viver sob o domínio e a graça de Jesus. Hebreus 9,14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, tudo que eu estou falando para você está na Bíblia, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. É nessa hora que eu estou com preguiça, que eu mortifico a minha carne para fazer a vontade de Deus. É naquela hora que tu estava querendo se deitar com a tua gata e a campainha da tua casa toca.
e vem um irmão que negligenciou os cuidados com a gata dele e vem atrapalhar o teu momento com a tua gata. É nessa hora que você mortifica a tua carne para poder fazer o que Deus te chamou para fazer. É quando você se dispõe a resolver problemas que você não criou, que você está mortificando a sua carne, para que aquelas pessoas que serão alcançadas com o propósito de Deus na tua vida, elas possam poder degustar das promessas de Deus sobre a vida delas. Vocês estão entendendo, igreja? Mas enquanto a gente vê a igreja só como um ambiente de ficar arrepiado, de ouvir bons louvores, de poder estar num lugar com ar-condicionado, num tempo de quintura que a gente está vivendo, se eu te dizer, não vai mudar nada. Nada. Não basta aceitar Jesus. A Bíblia nunca falou, quem aceitar Jesus será salvo. Romanos, capítulo 10, verso 9, diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse Senhor é no grego kairos, dono da nossa vida. Mas não é um dono relativo, não. Não é um dono só quando é conveniente. Não, é um dono absoluto. Absoluto. Quando Jesus ele é dono da sua vida, é exatamente aí que o poder do sangue é ativado. É aí, nessa hora. É nessa hora que ele te purifica. É nessa hora que ele te liberta. É nessa hora que você é capacitado de forma sobrenatural para dizer o não positivo. Porque tem muita gente que prefere agradar a homens, dizendo sim para tudo, negligenciando o não de Deus. O não de Deus é proteção para as nossas vidas. O não que você dá para o seu filho, não é porque você quer descontar. Não! Você dá o não para o seu filho porque você ama o seu filho e você sabe que não é o momento, que não é adequado, que não é conveniente. Assim também é o não de Deus. Segundo pilar, a palavra do testemunho. Isso fala do compromisso com a palavra de Deus. E esse compromisso se revela em ação. E essa ação nada mais é do que obedecer, proclamar a palavra de Deus com firmeza. Essa ação é exatamente você continuar firmado nos valores, apesar das lutas, apesar das tentações, apesar das circunstâncias. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Cuidado! Se você quer, de fato, viver o melhor de Deus aqui na terra, a escolha é sua, não é de Deus, porque a parte dele ele já fez. Nós é que precisamos de posicionamento. O compromisso com Deus é medido pelo compromisso com a sua palavra. O que o mundo espera de nós, eu repito isso, é coerência, querido. Da mesma forma que a tua esposa espera de você coerência quando você jura fidelidade no momento dos votos, e não faz sentido você querer casar e continuar vivendo uma vida de solteiro, isso é incoerência. Da mesma forma é a pessoa que se diz caminhar com Jesus e não tem uma vida transformada. Continua fazendo as mesmas coisas. Quanta incoerência. Isso é sério. 2 Pedro, capítulo 1, diz, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Esta palavra, tá, queridos? Por intermédio da palavra, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem praticantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Essa palavra, ela precisa ser criada no nosso coração.
Uma vez que ela é testificada no nosso coração, nós confessamos com os nossos lábios. E a nossa vida é exatamente o que vai validar o que nós cremos no coração e confessamos com os nossos lábios. Uma vida de coerência com aquilo que nós acreditamos. Uma vida embasada nesse manual do fabricante, que é a palavra de Deus. Um dia desse eu estava conversando com um senhor de idade, e eu vi que ele quis me envergonhar. Eu já tinha tido outra oportunidade com ele. E ele é daqueles cristãos, ele é cristão. Muito racional. E eu vou te dizer uma coisa, se você for muito racional com o sobrenatural, você vai trazer sobre a sua vida incredulidade. Por exemplo, você precisa nascer de novo. No mundo natural, o que é o nascimento? É você sair do ventre da sua mãe. Mas no mundo espiritual, não. Mas se você é racional, você só consegue pensar no nascimento aos moldes da natureza. Tanto que a palavra de Deus traz um exemplo disso. Como assim? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, querido. O que é nascido na carne, nasce na carne. Mas o que é nascido no Espírito é diferente do nascido da carne. Sabe, queridos, nós precisamos reconhecer a nossa insignificância quando está ausente de nós o Espírito que nos traz sentido para viver. Nós precisamos entender isso. E aqui eu entro no terceiro pilar, não amar a própria vida. Mas como assim, pastor? A Bíblia não diz que a gente deve amar os nossos irmãos como a nós mesmos, então agora você está dizendo que eu não devo amar a minha própria vida? Para esse tipo de gente, eu costumo dizer, não entendeu nada. Não entendeu nada. Isso fala do compromisso total. Um compromisso sem reservas. Apocalipse 12, 11. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não é sobre o que eu penso. Não é sobre o que eu quero. É sobre o que Deus pensa a meu respeito. É sobre o que Ele quer de mim e para mim. Isso é exatamente o não amar a própria vida. Esse é o sinal de entrega total. Esse é o sinal daquela pessoa que serve a Deus sem reservas. Que está disposto a renunciar tudo para permanecer fiel até o fim. Tem um irmão da nossa igreja que hoje está em São Paulo. Paulo Filho. Vocês conhecem o Paulo Filho. Ele é perfeito? Não, tem muitos problemas. Mas muitos mesmo. Talvez até mais do que você. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção nele? Por várias vezes eu declarei aqui, e a igreja concordava em fé. Tinha um tal de um coquito aqui, que os irmãos saíam da igreja, não eram todos, mas alguns, saíam da igreja no domingo e iam, sabe para onde? Para o coquito. Prostituição. Embriaguez. Os banheiros lá eram conhecidos como um ambiente do pó, cocaína. E se o coquito existisse hoje, talvez tivesse algumas pessoas que caminham aqui na nossa igreja que continuariam indo para lá. Mas sabe o que é que aconteceu? O dono do coquito foi alcançado por uma revelação.
E a gente declarava aqui, aquele ambiente de promiscuidade, de prostituição, de embriaguez e desordem, de depravação do pecado, que hoje está atrapalhando a pregação do Evangelho, um dia vai ser um ambiente de manifestação da graça e do amor de Deus. Sabe o que aconteceu? Ganharam o irmão Paulo Filho. Paulo Filho viveu um processo de conversão. O Paulo Filho, junto com a sua esposa, a Sarinha, viveram um milagre. A Maitê, a filha deles, é um milagre. Aquela menina estava morta. E hoje, corre para todo canto. Você não precisa gostar do Paulo Filho. Eu só quero que você ouça o testemunho dele. Você não precisa concordar com tudo que o Paulo Filho faz. E a beleza dos relacionamentos é exatamente essa. É a gente conviver harmonicamente bem, mesmo pensando diferente. E o Paulo Filho sendo discipulado pelo Jardim, Rosivânia, sendo cuidado, amado. Sabe o que foi que aconteceu? Deus mandou ele fechar o coquito. E ele, sem dinheiro na época, fez uma reforma. Que todo mundo olhava e dizia, tu é doido. Tu vai deixar de ganhar tuas centenas de milhares de reais? Aí sabe o que é que, em outras palavras, ele disse? Não, eu poderia continuar ganhando muito dinheiro com o coquito. Mas com a luz que eu carrego hoje, não me convém mais. E aconteceu lá o que a gente tinha declarado aqui. Hoje, um ambiente de celebrações de aniversários familiares, já fui em vários lá. Hoje o Paulo Filho está em São Paulo. O cara está em níveis que ele precisa estar lá. E tem gente que critica e condena, mas é porque não sabe, nem mesmo que minimamente, a revolução que Deus fez na vida daquela família. Vocês estão entendendo, amados? Esse é o sinal de entrega total. As pessoas nunca vão estar 100% prontas. Em algum momento você vai ficar triste comigo, vai se decepcionar comigo, e olhe lá se não tiver alguém no nosso meio aqui, que talvez deixe até de receber uma boa porção dessa palavra, porque está chateado comigo por alguma coisa que eu nem sei que eu fiz. Mas eu posso afirmar uma coisa para você. Uma vida comprometida com os padrões, com o padrão e com os valores do reino, ela reverbera em gerações. 2 Timóteo, se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Nos países perseguidos por aí, quando alguém, por exemplo, é batizado, essa pessoa sabe que ela vai morrer. Mas a morte não é suficiente para ela negligenciar naquilo que ela acredita. Eu queria que você fosse sincero comigo. Quem aqui não conhece ou nunca ouviu falar num cara chamado Apóstolo Melvin? Levanta a mão assim. Pode levantar, não tenha vergonha não. Eu sei que tem muito mais gente aqui que nunca ouviu falar dele. Por favor, seja honesto comigo, me ajude nesse momento. Se você não conhece Apóstolo Melvin, levanta assim bem alto. Muitas pessoas. Vocês nunca viram. Eu nunca o vi pessoalmente. Mas você está aqui por causa da influência dele. Apóstolo Melvin é o pai do nosso pastor Eibe, que é o nosso fundador da Paz Church, junto com o pastor Lucas, que também é filho do apóstolo Melvin.
Apóstolo Melvin nunca foi pastor de uma grande igreja. Mas onde o nosso pastor Eibe vai, ele tem o privilégio de ouvir tantos testemunhos de pessoas que reconheceram Jesus nas pregações do apóstolo, pessoas que hoje lideram igrejas que o apóstolo Melvin fundou. Não só aqui no Brasil e em tantos outros países. Ele nunca foi pastor de uma grande igreja. Seus filhos, sim. Como herança desse legado. Então deixa eu te dizer uma coisa. Sucesso aos olhos de Deus não tem a ver com tamanho, mas tem a ver com permanência. Ele se manteve firme, compromissado. Compromisso gera frutos duradouros. Compromisso deixa rastros de fé. Compromisso gera inspiração para a nossa descendência. É por isso que nós estamos aqui. Por causa do compromisso. E hoje o Espírito Santo está perguntando para mim e para você. Você quer avançar? Você quer viver o melhor de Deus? Você de fato quer maximizar o potencial divino na sua vida? Se a tua resposta é sim, eu quero, deixa eu te dizer, nós estamos juntos nesse barco, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer valer aquele sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Mas você tem a opção de continuar morno. A escolha é sua. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.